Alguém já ouviu a expressão um grito na multidão? Quem já ouviu essa expressão, um grito na multidão? Alguém já ouviu? Um grito na multidão. Quando tem milhares de pessoas juntas, milhares de pessoas, se você vai dar um grito, com certeza, somente aquelas pessoas que estarão à sua volta vão ouvir esse grito. As pessoas que estão a uma distância de 100, 200 metros, por causa da multidão, abafa o som e não sai o som. E você fica praticamente desesperado, é como se fosse um grito na multidão. Às vezes nós estamos numa batalha muito grande, com dificuldades na nossa vida, padecendo, sofrendo, às vezes uma questão financeira terrível, que você não sabe o que fazer para conseguir sair dela. Ou é uma doença, ou algo que aflige a sua vida, a sua família, você não sabe o que fazer. Só tem um recurso, é gritar mesmo. Mas é um grito diferente. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala de uma pessoa que gritou e foi ouvida por Jesus Cristo. Está no livro de Marcos, no capítulo 10 de Marcos, no versículo 46. Ali fala do Bartimeu. Bartimeu não nasceu cego, ele ficou cego. Bartimeu, ele vivia numa lareira de porta, com certeza mendigando. Ele não era ouvido por ninguém, cego, com certeza esmolando. Mas uma coisa aconteceu de importante nessa passagem que vocês podem ler aí na Bíblia, que ele estava ali e chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Imagine a situação desse moço. Mas ele ouviu aquele tumulto. Ele já tinha percebido que algo diferente estaria acontecendo ali. E o que ele fez? Ele percebeu que era Jesus que estava passando ali. Ele com certeza já tinha informação de que Jesus fazia milagres. E esse teve uma reação interessante. Quando ele percebeu que era Jesus, o que ele fez? Ele gritou. Ele gritou bem forte, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Com certeza, o nome Jesus era muito comum naquela época, como Judas, como outros nomes. Então deveria ter muito Jesus ali, mas a característica dele, do grito dele, do clamor dele foi: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Houve uma reação daquelas pessoas que estavam do lado: cala a boca, Bartimeu, sai para cá, sai para lá. Aí que a palavra diz que ele gritou muito mais ainda, muito mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu. Jesus não foi até ele, Jesus chamou. O pessoal, na hora que mandou ele calar a boca, ele gritou mais forte, mas depois falou: olha, ele te chama. E ele foi até Jesus, largou a capa, largou tudo que ele tinha e foi até a presença de Jesus. E o que aconteceu? Jesus fez uma pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele não se preocupou em bens materiais, ele não se preocupou em nada de bens materiais para ele. Ele falou: quero um carro, quero ficar rico. Não, ele disse algo muito importante: quero voltar a ver. E Jesus fez o milagre na hora e Bartimeu voltou a ver. Qual é o seu problema? Qual a sua principal necessidade? Embora Jesus disse: tudo que pedires em meu nome eu vos darei. Tudo que pedires. O testemunho da nossa querida irmãzinha que fez aquela listagem na nossa ficha aqui, que nós oramos por aquelas pessoas, ligamos para aquelas pessoas que preenchem a ficha, visitamos aquelas pessoas que preenchem a ficha. Ela pediu tudo, o marido disse: o quê? Mas você está pedindo muita coisa. Mas Deus disse que pode me dar tudo. Sim, Ele pode oferecer tudo aquilo que você necessitar.
conforme o desejo do seu coração. Mas qual é a coisa principal que você quer nesse instante, nesta noite? A novena das causas impossíveis, estamos na 7ª semana. Abra o teu coração para Deus. É você e Deus, é você que chegará para Jesus e vai fazer aquele clamor como Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai olhar para você e vai sondar o teu coração e dizer: o que você quer, meu filho? Aí é a prioridade. Aí é o momento que você chega e pede para o Senhor. Muito bem. Nós precisamos nos alimentar todo dia, sim ou não? Se você não se alimentar, tem um ditado popular que diz que saco vazio não para em pé, é isso? Sim ou não? Saco vazio não para em pé, quer dizer, isso aí às vezes a mãe da gente fala: olha, você tem que comer, menino, a avó fala, né? Você tem que comer, saco vazio não para em pé. Então nós precisamos nos alimentar, não é verdade? Qual é o alimento principal da nossa vida? O alimento principal da nossa vida, eu vou dizer para vocês, é o alimento espiritual. O alimento principal da nossa vida é o alimento espiritual. E como que nós podemos ter o alimento espiritual? Primeiro nós precisamos ter o alimento material. Nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer, porque se você não comer o alimento material, você não vai parar em pé. Vai vir uma série de problemas complicados e você pode ficar doente e perder até a vida. Quais são os meus pratos preferidos? Quais são os meus pratos preferidos? Arroz, feijão, salada, bife, ovo frito, batata frita? Sim ou não? Alguém disse: ó, glória, olha só que gostoso, arroz, feijão, salada, bife, ovo frito, batata frita. É bom ou não é? Faz bem ou não faz? Hã? Não? Arroz, feijão, salada, bife, ovo frito, batata frita, não faz bem? Muita gordura? Ou uma macarronada, bife à parmegiana, estrogonofe, é bom ou não é? Faz bem ou não? Alguns estão falando sim, outros falando não, faz bem não. Sopa, só salada, legumes, faz bem ou não? Pergunta para o Daniel se faz bem ou não. Churrasco, aquela picanha, com aquela gordurinha. Muito bem, o que pode trazer para nós? Colesterol, problemas hepáticos, não é isso? Sobrepeso, diabetes, doenças diversas. Se nós não controlarmos a nossa alimentação de acordo com aquilo que o nosso corpo necessita, que nós necessitamos, nós podemos ter uma série de doenças que vêm dos alimentos. Algumas pessoas não se preocupam com isso. Eu vou dizer, eu não me preocupo com isso, não. Mas às vezes a gente tem que se preocupar sim. Porque dependendo da sua alimentação, você vai viver bem. Não vai engordar, não vai ter barriga, não vai ficar com sobrepeso, vai ter uma vida saudável. Alimento saudável e exercício físico. Agora, o principal é, sem dúvida, o alimento espiritual. Amados, nós vamos falar essa noite algo que parece tão simples, mas é muito profundo e algo que nós não podemos deixar de lado de jeito nenhum. É o nosso alimento espiritual. Nós cuidamos sinceramente do nosso espírito. Você se alimenta espiritualmente? Nós vamos falar sobre a oração do Senhor, que é o esquema de uma prece com 7 tópicos principais, cada um representando uma necessidade humana básica. Você abre aí sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 9. Todo mundo conhece. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Quem ensinou essa oração foi o próprio Jesus Cristo. E através dessa oração existem 7 tópicos importantes do relacionamento entre nós
e as necessidades que nós temos de Deus. Quando Jesus disse Pai Nosso, significa que nós necessitamos de uma paternidade. Nós temos que entender que Pai Nosso, é o Pai, é o Deus Todo-Poderoso. Temos que incluir em nossa vida essa paternidade, nós temos que assumir essa paternidade. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos que ter um relacionamento de santidade. Quando Deus é encarado por nós como o Pai, e que nós temos que ser santos, como Ele é santo, santificado seja o nome dEle, nós temos que ter esse relacionamento com as outras pessoas também. Jesus nos ensina de que nós devemos ser imitadores dEle de uma maneira muito especial. Não foi à toa que Jesus ensinou a oração modelo, a oração especial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A necessidade paternal e a presença de Deus na nossa vida. O versículo 10, Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Prioridade de Deus. Como que nós podemos identificar as prioridades de Deus? Venha o teu reino. Nós estamos pedindo o reino de Deus, o governo de Deus, a presença de Deus, assim na terra como no céu, porque as coisas lá no céu estão sendo feitas da maneira que Deus quer, mas Deus quer que aqui na terra seja praticamente a mesma coisa. Mas de que maneira? Quais são as nossas prioridades? Nós estamos priorizando as coisas do céu, as coisas celestes. Nós temos aprendido a respeito da palavra, através dos mandamentos que o próprio Jesus nos ensinou, de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o coração, de todas as suas forças. Quando nós entendemos que Deus quer de nós disciplina e prioridade na nossa vida, em relação a Deus, com certeza aqui na terra temos que ser da mesma forma. Então, essas prioridades são importantes. Prioridade de Deus. Declara que as prioridades do seu reino devem ser estabelecidas em nós mesmos, em seus amados, em sua igreja e em sua nação. O versículo de Romanos 14, 17 diz algo muito importante que devemos aprender. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem disse isso? O próprio apóstolo a Romanos, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça entre pessoas. Por isso que nós falamos muito aqui na igreja que nós somos apaixonados por Deus, porque em primeiro lugar priorizamos Deus na nossa vida e por pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amarmos o nosso próximo, não importa se ele é bonito, se ele é feio, se ele está careca, se ele está cabeludo, se ele está barbudo, se é baixinho, se é gordinho, não importa, pessoa é pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Então é necessário que nós tenhamos um procedimento de acordo com aquilo que Jesus nos ensina através da oração. Mateus capítulo 6, versículo 11. Vejam só o que diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amados, provisão de Deus, dá-nos. Quando nós pedimos na oração, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós estamos pedindo que Deus nos dê o sustento, que Deus nos dê o salário, que Deus nos dê a oportunidade de trabalho, que Deus nos possa dar aquilo que nós podemos sustentar a nós e a nossa família. Nós não podemos ficar ausentes disso quando Deus nos ensina através da sua palavra e dessa oração. O perdão de Deus é muito importante, está no versículo 12. Perdão de Deus é o seguinte: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós tivemos um testemunho da irmãzinha aqui, que ela estava tão incomodada, porque estava tocando Deus no coração dela. Você tem que perdoar aquela pessoa. Precisou pegar o avião e fazer o quê? E pedir perdão. Eu vou dizer para os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite:
Tem muitas pessoas que estão sofrendo muito, muito, porque não conseguem perdoar. Alguém fez alguma coisa, não consegue perdoar. Alguém tocou na ferida, não consegue perdoar. Passa anos e anos sem perdoar. E fica uma situação muito complicada, delicada, um peso no coração. Então você tem que dar o primeiro passo, é chegar e dizer para a pessoa: olha, estou aqui para pedir perdão. Me perdoa. O perdão liberta, como a verdade liberta. Então, quando Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Eu estava pregando numa igreja lá na cidade de Bandeirantes. Era aniversário de uma igreja, Assembleia de Deus. E eu justamente preguei sobre a oração modelo de Jesus. E tinha muitas autoridades ali sentadas. E atrás tinha um homem ali. Quando eu terminei a pregação, sentei ao lado do homem, do cidadão, ele disse: olha, eu quero te pedir perdão. Eu olhei para o homem e falei assim: você quer pedir perdão para mim? Eu quero pedir perdão. Eu te odiava, achava que você era hipócrita, fazia programa de televisão, que você não valia nada, nada. Você pregou esta noite. Eu sou ministro da igreja católica, eu era um padre que estava ali, da igreja de Bandeirantes. Não era o padre Scampini, não, era o padre auxiliar do Scampini. Um padre que eu não conhecia. Ele falou: eu quero pedir perdão, porque o que o senhor falou aí, eu não posso ministrar missa mais. Você me perdoa? Eu falei: lógico que eu te perdoo, mas você levanta, fala lá para todo mundo ouvir que você está me pedindo perdão. Daí ele levantou, foi lá, pediu perdão, chorou, me abraçou. Falou: não posso ministrar missa na igreja se não pedir perdão para o senhor. Estava equivocado com isso. Amados, tem tantas coisas na vida da gente, tem tantas pessoas que são equivocadas ao nosso respeito, ao seu respeito, que às vezes não olha para você, que não cumprimenta você, não te abraça, te ignora. Às vezes dentro dos bancos da igreja acontece isso, você passa por uma pessoa, você quer cumprimentar a pessoa, você quer abraçar a pessoa fala assim: não me toque. O abraço, o toque, o carinho, o óculos santo, que é o beijo santo, as pessoas desprezam. É como se tivesse uma rejeição ou preconceito por pessoas. Tem um rapaz que vem aqui na igreja, ele senta todo domingo, ele senta aqui, eu não sei nem o nome dele, que ele é meio complicadinho. Como que ele chama? Carequinha. O Sabiá. Eu não posso sentar. Quando chego aqui, o Sabiá, ele pula em mim, fica horas me abraçando ali. Mas o abraço dele é tão gostoso, porque a gente sabe que é um abraço sincero, de amor, de amizade. E tem uma outra menina, que quando eu venho na igreja, ela vem aqui, ela tem problema, ela não fala, ela vem, chega ali e me abraça carinhosamente e me dá um beijo. A gente se sente bem. E às vezes tem alguns engomadinhos, bem cheirosinhos, que não chegam nem perto de você. Ou talvez porque não tem amizade. Mas será que entre irmãos tem que existir esse negócio de amizade? Tem que existir muito mais que amizade. É irmão, é afeto, é carinho, é amor. É apaixonado por Deus e por pessoas. Então você tem que olhar uma pessoa, você tem que dar um abraço nela e agradecer a Deus pela vida dela e orar por ela. Perdão. Olha, eu às vezes tenho pessoas que têm um cisma, a pessoa parece que aquela pessoa não gosta de mim, eu chego lá e falo: você pode me perdoar? Ele falou: do quê? Eu falo: não sei, você parece que... Não, pelo contrário, e a gente se abraça. Então, não deixe passar a oportunidade de fazer o que tem que ser feito, porque é Jesus que diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Como que você pode pedir perdão para Deus se você não consegue perdoar seu irmão? E a palavra é clara, muito clara. Vejam Mateus 6,13, o que diz: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? O poder sobre Satanás, orar pedindo por uma barreira de proteção sobre a si mesmo e seus amados. Coloque verbalmente a armadura de Deus. Nós temos que orar para o Senhor, para que Ele nos coloque uma barreira. Gente, isso é bíblico. Veja lá Jó. Olha o que diz Jó. Jó no capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha o que está lá em Jó. Diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus?
é o diabo falando para Deus, quando houve aquela coisa terrível contra Jó. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma barreira em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Gente, Satanás chega à presença de Deus e falou assim: o Jó conseguiu, não blasfemou, ele está lá tranquilo, está lá uma peste em cima dele. Então ele chega para Deus e diz o seguinte, né? Acaso não puseste uma barreira em volta dele? Quem pôs? Deus. Em volta da família dele? Em tudo que ele tem? Então, quando nós vencemos o Satanás através da oração, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós pedimos a Deus proteção, porque diz, não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair em tentação, porque a tentação ela vem, mas nós pedimos para Deus, não deixe a gente ser tentado, e a palavra de Deus nos ensina até que nós devemos confessar até a tentação, para não cair na tentação. Amém, irmãos? Então nós temos que ficar espertos, porque o Satanás é aquele que fica ao nosso derredor, querendo nos tragar como um leão, está lá em Pedro. Então nós precisamos estar preparados para isso, porque a palavra nos ensina algo muito prático para as nossas vidas, aplicações práticas para o alimento espiritual. Primeiro, ore sempre com honestidade e sinceridade. Às vezes a pessoa não sabe orar, às vezes em comunidade, alguma coisa, as pessoas pegam as mãos umas das outras, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Foi uma ladainha. Nós temos que aprender a orar com amor e com sinceridade. Mesmo que seja a oração explícita na Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, é orar, Pai nosso que estais no céu, é orar com o coração, é buscando esse Deus maravilhoso, é fazendo algo muito importante que o próprio Jesus Cristo nos ensina. Então, orar sempre com honestidade e sinceridade. Empregue diariamente a oração do Senhor com adoração, intercessão, petição e clamor e louvor. Olha quanta coisa está nessa oração, gente. Empregue diariamente a oração do Senhor, essa é uma oração do Senhor, com adoração, intercessão, petição, clamor e louvor. E tenha um relacionamento íntimo com o Pai, segundo a orientação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus diz o seguinte: quando você for falar com seu Pai, ter o seu tempo a sós com Deus, olha o que Jesus disse, mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Jesus está dizendo que vai ter uma recompensa. Você e Deus, é naquele momento especial, que você abre o coração e conversa com o teu Pai, com clamor, com petição, intercessão, com oração sincera no coração, para que você possa receber dele o quê? Recompensa. E a recompensa vem quando você clama, quando você busca, quando você tem o seu coração sincero. Amém, irmãos? Glória a Deus. Qual é a necessidade que você tem no dia a dia da sua vida? Qual é o momento mais importante que você tem no dia a dia, que você tem hora que diz assim, meu Deus. Quando você clama ao Senhor, meu Deus, por que isso tem que acontecer comigo? Meu Deus, por que tanto sofrimento? Meu Deus, que situação terrível estou passando. Meu Deus, como eu vou sair dessa? Como que vai ser o escape? O que o Senhor vai preparar para mim no meu futuro? Situações que nós só temos as respostas quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Essas respostas que você tem no dia a dia só depende de você entregar sua vida para Jesus. Mas a pessoa fala assim, mas eu conheço Jesus, entregar a vida para Jesus é abrir o coração e dizer, eu te quero. Eu quero o Senhor comigo. Eu quero viver contigo.
Eu quero colocar minha vida, minha casa, minha família, meus negócios diante do Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem que está gritando? Bartimeu. Quem é Bartimeu? Ninguém. Mas ele tinha um sentimento de algo importante. Ele queria se entregar para Jesus. Gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouviu, chamou, ele foi, ele se entregou, ele disse: Senhor, eu quero enxergar, eu quero te ver. E Deus o restaurou e ele seguiu a Jesus Cristo. Você pode ser o Bartimeu essa noite. Você pode chegar à glória do Senhor Jesus apenas levantando sua mão assim e dizer: eu quero ser Jesus. Quem vai fazer isso essa noite? Quem vai levantar a mão assim: eu quero ser Jesus essa noite? Quem vai dizer assim: eu quero me entregar para Jesus? Amém, 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 amém. Você vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero entregar a tua vida a Jesus, e você faz essa entrega espontaneamente. Vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, dizendo: eu quero Jesus, é esse Jesus que eu quero enxergar, eu quero me alimentar espiritualmente, eu quero estar diante de Deus todos os instantes da minha vida, eu quero que Jesus seja realmente a coisa mais importante da minha vida. Se você nunca fez isso, se você nunca se entregou, vem à frente aqui, vem dizer: eu quero esse Jesus. Nós vamos orar por você nessa noite. Entregue sua vida para Jesus. Tem tanta gente sofrendo, tanta gente passando necessidade, que fica com o coração endurecido, não quer se entregar para o dono da vida, não quer se entregar para as pessoas que realmente, entregar para Deus que realmente vai solucionar os seus problemas, que vai dar para você aquilo que você tanto precisa, força e vigor para vencer as vicissitudes da vida, as tragédias da vida. Repitam comigo nesta noite: Senhor Jesus, eu quero neste momento entregar minha vida para o Senhor, para que eu possa vencer todos os obstáculos dessa vida, para que eu possa caminhar contigo, ser protegida pelo Senhor, que os anjos do Senhor possam estar acampados ao meu redor. Ensina-me, Senhor, a orar, a ter um tempo a sós contigo. Ouça esse meu ato de contrição, porque neste momento quero entregar minha vida para ti, todas as minhas necessidades, para que eu possa viver com o Senhor até a sua volta. Agora eu vou orar por vocês. Pai, essas pessoas fizeram um ato de confissão, de receber o Senhor, para estar com o Senhor todos os dias da sua vida até a volta. Escreva o nome delas no livro da vida. Perdoa agora os seus pecados, para que elas possam vivenciar essa alegria de poder estar com o Senhor todos os dias da vida. Ajude-as, Senhor, a caminhar contigo até quando o Senhor assim o desejar. E nós queremos, como igreja, abençoar a todos, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o Senhor, digno ao Senhor de honras e glórias.